Você sabia que os Estados Unidos é um dos responsáveis pelo aumento dos evangélicos no Brasil? Pois é, vou te contar essa história agora. As primeiras igrejas evangélicas no Brasil foram igrejas principalmente protestantes, ali por volta do finalzinho do século XIX. Essas primeiras igrejas, como a presbiteriana, a luterana, a batista, enfim, algumas delas ali se estabeleceram no Brasil, porém ainda com uma presença muito pequena. Já no século XX ali, a gente teve então a vinda da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã da Europa, que se estabeleceram ali como as primeiras igrejas pentecostais do Brasil. Talvez uma grande diferença dessas igrejas é que elas tinham esse culto um pouco mais fervoroso, vamos dizer assim, porque eles acreditam então ali nos atos de Pentecostes. E eles tiveram uma boa presença ali, apesar do Brasil sempre ter se mantido católico em sua grande maioria. Porém, essa realidade mudou. A partir ali do final dos anos 50, até mais ou menos o fim da ditadura brasileira, a Igreja Católica ela teve uma renovação. Começou a adotar, principalmente na América Latina, liderado por alguns bispos, chamada Teologia da Libertação. Essa Teologia da Libertação, que tem um aspecto de trazer as pessoas mais pobres, as pessoas que estão sofrendo mais para dentro da igreja e abrigar mais essas pessoas, mais consolo para essas pessoas, enfim, ajudar elas de uma forma com uma visão mais de justiça social, acabou então resgatando um papel que a Igreja Católica estava perdendo com o tempo, que era a proximidade com a população mais pobre. Isso também teve influência na política. Sabe que durante a ditadura militar do Brasil, muitas igrejas serviram de abrigo até para comunistas que estavam ali fugindo do regime. E isso chamou a atenção dos Estados Unidos, que decidiu então tentar influenciar a religião nos países latino-americanos, pois eles queriam afastar o risco dessas ideias comunistas prosperarem e eventualmente a União Soviética poder atuar com mais força aqui no Brasil. Foi quando então eles incentivaram, criando até um programa para atrair evangelização de pastores estadunidenses no Brasil. A gente sabe, os Estados Unidos é um país de maioria protestante e tem ali uma divisão entre pentecostais e batistas, enfim. E a ideia era então trazer essa visão da igreja, que também tem uma visão política incluída, para o Brasil. As primeiras igrejas envolvidas nisso foi a Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi fundada no Brasil por um missionário americano, que já era uma igreja bem estabelecida ali, e que trouxe, além dessa visão pentecostal, uma visão um pouco mais renovada, vamos dizer assim, do evangelho, com um foco em massas, ou seja, atrair o povo mais para dentro da igreja. Essa igreja acabou inspirando outras, como a Igreja Deus e Amor, por exemplo, Brasil para Cristo, e pouco depois as igrejas neopentecostais, que vêm de pastores dissidentes dessas igrejas, formarem uma renovação da renovação, vamos dizer assim, que seriam as igrejas Universal, Igreja da Graça, Renascer em Cristo e as igrejas mais recentes. Essa renovação, inclusive, atingiu a própria Assembleia de Deus, que hoje em dia já não é a mesma Assembleia de Deus que tinha lá na origem. Hoje em dia cada uma tem o que eles chamam de ministérios, né? Então cada uma tem a sua forma de tratar. Tá, mas qual que é a diferença dessas igrejas para as primeiras igrejas, por exemplo, como a congregação? Bom, essas igrejas baseadas nessa religiosidade dos Estados Unidos, elas têm uma visão diferente de abordagem. Então elas são mais individualistas, e elas pregam mais a questão do sacrifício, como se fosse uma espécie de meritocracia. Você vai sacrificar para Deus e vai receber em troca. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai dar a parte em troca. Então é como se você é pobre porque a culpa é sua, porque você não buscou a Deus. Você está doente porque a culpa é sua, você não buscou a Deus. Porque você não deu dízimo, coisa do tipo. Então mescla um pouco da meritocracia com esse capitalismo, e aí a neopentecostal até hoje é muito criticada por causa disso, porque eles pregam, inclusive, eu venho publicando aqui nesse perfil, a questão das ofertas que você tem que dar para Deus para ser abençoado. E se você compara, por exemplo, com a Igreja Congregação, eles têm também uma visão diferente de comunidade. Enquanto na congregação é comum você ver que as pessoas fora da igreja se ajudem, se juntem em comunidades, os irmãos se juntam ali para fazer um mutirão para ajudar um outro irmão da igreja, igrejas como a Universal ela não tem tanto esse aspecto. É comum até que as pessoas nem conversem fora da igreja, porque é uma visão muito individualista. Os seus problemas são os seus problemas. É uma cópia aí da forma de pensar do estadunidense. E essa quantidade de igrejas que a gente tem hoje, de dissidências que vai abrindo, é uma cópia basicamente do que também acontece nos Estados Unidos. Aconteceu lá, sei lá, 30 anos antes, e a gente foi meio que copiando isso de alguma forma. Lá é muito famoso, por exemplo, o televangelismo. O pastor que vai na televisão pregar para as pessoas, e prega para multidões, reúne estádios. Antes da gente fazer isso, por exemplo, na década de 80 e 90, que aqui ficou muito famoso, os Estados Unidos já fazia isso na década de 50. Então esse é um modelo de religião. E veja, não estou fazendo um julgamento da crença aqui, é apenas um fato. Os Estados Unidos, então, criou essa onda no Brasil, que obviamente era uma onda latente ali, já que as pessoas queriam estar mais próximas da igreja, e a Igreja Católica não conseguiu suprir isso na sua época. Esse fenômeno ocorre até hoje, mesmo que não tenha mais influência diretamente. Sim, é importante a gente entender como a questão política afeta a religião, que afeta a sociedade, que afeta a cultura, para que a gente saiba de onde que vem as coisas. Nem tudo é apenas o plano dos céus, às vezes também é plano de alguns homens. E aí, o que você acha sobre isso? Você sabia dessa história? Comenta o que você acha.